racismo, eu acho que é uma burrice do ser humano, porque não se distingue ou não se separa, se classifica as pessoas pela cor da sua Eu pele. entendo como uma espécie de pensamento meio retrógrado que acaba afastando as pessoas e deixando um clima cada vez mais hostil entre a sociedade. E pensar que um dia as pessoas foram escravizadas por conta da cor da sua pele, por sua etnia, e ainda ter gente que, de alguma forma, tem preconceito por conta disso, pra mim é burrice, não tem outro termo. Racismo, para mim, é qualquer forma de discriminação, simples fato pela sua raça, entendeu? Só porque você é negro, índio, o que for. Tem gente que fala muito da importância do Dia da Consciência Negra, de tantas campanhas, de hoje está sendo falado muito em racismo. E tem gente que fala que é mimimi, que a nossa geração, de modo geral, é uma geração de mimimi, mas você vê que vem daí essa questão, que a escravidão, tá, ela foi abolida. Mas aí, para onde que foram levados esses escravos? Eles ficaram em regiões periféricas, né? Eles não teve um planejamento, e você vai tendo essa construção cultural toda. E você vê muitos negros hoje concentrados em favelas, em morros e tudo mais, e onde são os grandes centros, onde tem as grandes oportunidades, como faculdades particulares, como em colégios particulares, o negro ser minoria. Infelizmente é um problema assim que a gente tem de representatividade em algumas camadas da sociedade. Eu entendo que isso advém de um processo histórico. E, infelizmente, você tem que ter cotas, e as pessoas falam assim, cotas, mas eu sou contra a cota porque o negro, isso demonstra que ele é incapaz. Você está justificando? Não. Infelizmente, é porque a gente não tem uma educação pública de qualidade, e a maioria dos negros estão em escolas públicas. Tem muita gente com potencial para estar numa faculdade, entendeu? Tem gente negra que tem potencial para estar na faculdade e muitas vezes não tem oportunidade de estar. É você competir como se você estivesse, sei lá, atrás, sabe? Você começar atrás. Não que eu não tenha capacidade de competir com branco, mas eu comecei atrás. Talvez eu já cheguei várias vezes em sala de aula e não ter aula. Já cheguei, queria ter isso, queria reivindicar talvez por aulas, mas eu não tive uma consciência como hoje está tendo em ocupações, os estudantes estão reivindicando, mas foi abafado. Isso ajuda, mas no outro é como se, tipo, para a pessoa negra estar numa faculdade, tem que ter uma cota, entendeu? Eu não acho isso. Eu acho que tem gente que pode estar numa faculdade sem estar com cota, entendeu? Mas às vezes ajuda, né? Porque às vezes até um negro se sente intimidado de estar num ambiente, às vezes, diferente do seu, e a cota, como às vezes, estimula, entendeu? A você estar frequentando uma faculdade. A cota, ela entra de uma forma que, infelizmente, não é maravilhosa, mas é brilhante, parece até paradoxal isso, porque ela oferece àquela pessoa que tem tanta sede, que, em meio a tantas dessas dificuldades, não cedeu às opções ruins da vida. Então ela entra para tentar, poxa, eu não te dei, eu não te preparei, eu não te coloquei uma oportunidade boa quando você era novinho, mas agora eu tô te dando uma chance. E você agarra. Acho uma medida imediatista, mas é suficiente para que, de certo ponto, se melhore a vida das pessoas no que tange à informação e ao conhecimento superior. Muito se fala da escola não ter estrutura, mas às vezes dentro de casa também você não tem estrutura. Então já começa por aí, é toda uma questão histórica e também cultural. Também acredito que unicamente também não presta no longo prazo, não chega a ser o que vai mudar a situação social das pessoas, sabe? Em escola pública tem estudante branco também, tem pessoas pobres brancas, isso é importante, eu acho, ter essa cota. No entanto, as cotas de um modo geral, tanto de negro, tanto também de estudante de escola pública, é só um remendo do ensino. O problema em si deveria ser você solucionar, você dar um ensino público de qualidade, você valorizar o professor de escola pública. Acho que as pessoas ainda estão presas ao passado. Aquilo que, tipo, negro só pode ser empregado, né? Aquela questão do escravo mesmo. E as pessoas, até no Brasil, é um país que tem muitas culturas.
né? Então, eu não entendo, às vezes, por que tem que ter essa separação. Essa questão de que o negro, infelizmente, no mercado de trabalho já é outra história. É a continuação. Vamos dizer, a terceira temporada. Você já vem do colégio, aí você passa na faculdade que você enfrenta algumas coisas, e quando você chega no mercado de trabalho, muitas vezes você pode ter competência, você pode ser tudo, mas o negro, ele não é bem visto. Não é vitimismo, não é, ai meu Deus, o Marcos, ele tá sendo vitimista, mas é fato. Recentemente foi feita uma campanha, né, publicitária, onde o negro, ele é colocado fotos dos negros com a mesma roupa, com o mesmo vestimenta que um branco, e o branco com um terno era visto como empresário, como executivo, e o negro era visto como segurança. Qual era a diferença? Só porque ele é negro, só por conta do cabelo, só por conta de ele carregar essa pele. Negro no Brasil é uma população bem alta e, às vezes, esse tipo de discriminação não tem como entender. A internet, ela mostra muito isso, que o racismo está aí. Com as pessoas que... A internet, ela te dá uma legitimidade. Olha, eu não estou sendo visto, eu vou colocar lá a foto de uma outra pessoa, eu vou colocar a foto de um cachorro lá, então ninguém vai saber. Então eu vou poder falar o que eu penso. E aí você conhece o próprio ser humano. A internet, ela é muito parecida com a guerra. Não tem essa questão da guerra, de você saber, quando está faltando os recursos, quem realmente é a pessoa. A internet é por aí. Quando você está ali sem poder ver quem é realmente e a pessoa ali está no anonimato, ela mostra. Então, o racismo se mostra muito nisso daí. Justamente pelo fato de ser uma atitude ignorante, eu acho que ela precisa de esclarecimento. Eu acho que não o simples isolamento da pessoa. Eu acho que ela precisa ter algum certo... Tipo, uma medida meio que coercitiva da sociedade que possa estimulá-la a pensar de forma diferente, sabe? E poder interagir de forma saudável, assim. A sociedade, ela pode até interpretar que tem abraçado a cultura negra, mas na verdade ela não abraça. Porque se abraçasse, ela não teria tanto preconceito com as religiões de origem afro, porque, de fato, eu mesmo já me peguei com muito preconceito com a religião de origem afro. Nós estamos num país aqui que a maioria é predominantemente ou evangélica ou católica, e você vê que é muito preconceito contra as religiões dessa origem, que é macumbeiro, que na verdade nem é religião, é a pessoa que toca um instrumento, que é a macumba. E se é certo ou se não é certo, isso daí compete à pessoa, é a fé da pessoa. Agora, e por isso que eu falo que a gente não abraça, porque você vê que a maioria das pessoas, elas criticam. A TV, o cinema, ele nada mais que, na maioria das vezes, ele retrata o que acontece realmente na sociedade. Então, na maioria das vezes, ele reflete, mas também ele... em algumas tramas, ele pode até estimular novos pensamentos e quebrar paradigmas. Agora, vamos falar de cultura de uma forma mais ampla, não somente em religião. As pessoas dizem que tem abraçado, e de fato há parece que virou moda, sabe quando vira um fetiche, né? Eu quero ter o cabelo, eu quero ter um dread, eu quero ter isso, mas é bizarro ao mesmo tempo. Uma trama que faça as pessoas mudarem de ideia pode ser boa para um lado ou para o outro, sabe? Eu acho que as coisas têm que fluir naturalmente, sabe? E, infelizmente isso demora, não é assim do dia para a noite. É a própria questão do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que ali são os preconceitos que as pessoas não entendem, acham que é preconceito, a série, mas ela é uma crítica ao preconceito. A esse preconceito diário, quando a professora fala, nossa, coitado dele, nossa, não posso nem falar que você é negro. Já teve gente, inclusive, que me falou isso. Você pode falar que é negro, mas pode, eu não sou o quê? Eu sou branco, eu sou azul, eu sou Hulk, verde. Não, eu sou negro mesmo. Então, cara, eu acho que o pior é quando parte do próprio negro. Eu já cansei de ouvir isso em casa, e por motivos óbvios eu não vou falar quem, mas de ver um psicólogo negro falando tão bem na televisão e a pessoa virar e falar assim, nossa, esse negro aí é orgulho, é um negro branco. Eu realmente não entendo, mas o que eu acho é porque, no caso, a pessoa com a pele mais clara, né, tem uma boa aceitação. Vamos pensar no filme, né, na questão americana. A pessoa mais gorda não é o ideal, não é o destaque. A pessoa, vamos dizer assim, o gay. Eles sempre colocam essas pessoas que não têm o padrão com o papel mais engraçado.
sabe, engraçadinho, é geralmente por aí. Agora que o negro, até na televisão brasileira mesmo, está começando a ganhar mais um destaque, a ser protagonista, mas são pessoas pontuais. Quando não é Thaís Araújo, é Camila Pitanga. Quando não é Camila Pitanga, é o Lázaro Ramos. Então, são pessoas bem pontuais e que, se você for parar para pensar do ponto de vista estético, são pessoas, beleza, que são negras e tudo mais, mas são pessoas que facilmente a Thaís Araújo consegue alisar o cabelo, a Camila Pitanga, ela, claro, não estou falando que a Thaís Araújo não possa alisar o cabelo é dela, mas são pessoas que transitam, sabe? Quando eu soube que ia ter uma atriz negra na Malhação, fiquei feliz porque, né, sou negra e eu gosto de ver realmente a minha raça ali sendo representada de alguma forma, e a gente vê muito pouco. E confesso que até eu esperava de ter um outro perfil de uma mulher negra na Malhação. Eu imaginava que fosse ter pessoa mais com perfil de negro mesmo, entendeu? Que eu acho que eles botaram uma pessoa que é mulata, porque para mim a menina é mulata, entendeu? Não botou mesmo negro, mesmo puro, entendeu? Sei lá, um cabelo diferente, entendeu? A pele mais escura, que eu senti falta disso, entendeu? Eu tava vendo uma Barbie, que colocaram uma propaganda dessas no Facebook, a Barbie negra, maravilha, mas a Barbie negra de boca fina, com cabelo liso. Então, assim, é aquela questão meio que Disney, de princesa, de príncipe encantado, que vai sendo construído na tua mente e você vai reproduzindo aquilo. E como eles têm que colocar o negro, quando vem o negro talentoso, tem que ser engraçado, tem que ser o Ed Murphy, tem que ser aquela pessoa engraçada. Infelizmente, eles só reproduzem a história, reproduzem o que está mais íntimo dentro dele através da arte. É isso. Tem que ter Barbie mostrando várias culturas, entendeu? Tirar aquele padrão de, a branca, loura, dos olhos claros, entendeu? Porque eu nunca tive uma Barbie negra, entendeu? Eu sempre brincava com Barbie, era loura, e às vezes a gente fica pensando, como criança, né? A gente às vezes se questiona, por que a gente não encontra, né, uma boneca ali do seu perfil, né? E até botar a Barbie de uma outra, uma Barbie mais gordinha, até para poder as crianças se identificarem. Eu acho legal isso. É muito esquisito a criança se olhar no espelho e não encontrar beleza nela e se achar feio de criança e começar a chorar. Mas, mãe, não sei o quê, por que eu não posso fazer o cabelo daquele jeito? Nossa, eu lembro que na época passava a primeira versão de Chiquititas. E eu queria muito ter o cabelo como um garoto, que era um cabelo escorridinho, caidinho. E eu falava, minha mãe ficava olhando pra minha cara, e minha mãe já não gostava, começava a rir, meu filho, é impossível e tudo mais. E quando a mãe começa a rir, começa a zoar, você fica mais puto ainda. Mas era uma coisa assim, e conforme a idade foi passando, eu fui me entendendo, né, até para me relacionar com outras pessoas, eu não me enxergava atraente, sabe? E não é vitimismo, é fato, aconteceu. Cabelo, por exemplo, quando eu descobri um alisante que conseguia deixar meu cabelo realmente liso, mas queimava o couro cabeludo, tudo, eu fazia questão, achava o máximo, aquilo durava o quê? Uma semana. Mas era só reprodução. Mas não era culpa minha, era porque não tinha alguém, talvez na minha casa, que representasse, que se orgulhasse de ter traços negros. Talvez também pela questão de eu ver na televisão, nas Chiquititas, que era a maioria crianças brancas, né? Não tinha uma representatividade. Por isso que hoje em dia essa palavra está muito em fama. Quando você olha para uma faculdade particular, no ambiente que estamos, você não vê negro. Então, assim, você fica, cara, imagina a criança que nasceu na década de 90 que não tinha tanto isso. A criança vai ficar com a autoestima dela abalada. Eu posso dizer que até hoje, de determinada forma, eu tenho minha autoestima abalada por algumas coisas, mas é um processo de desconstrução. E a sociedade vai meio que querendo domesticar o negro, sabe? Você pega não que o negro seja cachorro, mas meio que como um bicho. Você pega um animal, você vai domesticar, e não é da natureza dele ficar numa coleira ali, mas você quer domesticar, você quer colocar ali roupa humana, quer dar comida. É isso que eles querem fazer com o negro. E, na verdade, você não é. E quando você quer ter voz, você quer falar, você quer... Eu quero ser, sabe? Eu quero representar, e o negro, ele tem que ter direito, você é o chato, você é o que tá de mimimi, sabe?
há seus exageros, claro, muitas coisas, causas, tem os seus exageros, tem, só que as pessoas querem colocar o negro, não só o negro, a mulher que é feminista, o gay que é da causa LGBT, como a pessoa que é um mimimi. Mas eu tô achando essa geração maravilhosa, é uma geração que está colocando a boca. Eu acho que de uma forma um pouco equivocada, talvez, que só em redes sociais, meio que ativismo de sofá, mas está colocando, e isso é bonito. Acho que as pessoas têm que se aceitar, se assumir o que você é e, principalmente, respeitar, entendeu? O outro, o próximo. Eu acho que o respeito é uma base de muita coisa. Acho que tudo, praticamente. Acho que quando você pode até não gostar, entendeu? Mas você saber respeitar, entendeu? E não discriminar, isso é um bom começo. Infelizmente, a gente não tem como impedir que certas manifestações racistas ou preconceituosas de qualquer forma existam. Isso, infelizmente, eu acredito que sempre vai existir, mas numa forma assim agregada das coisas, eu acho que vai ser bem menor e que provavelmente vão ter pessoas que nunca vão ter vivido algum momento assim preconceituoso, talvez, imagino eu. Eu acho que o princípio de tudo, se eu fosse político, uma coisa que eu nunca serei, seria a educação. Porque a educação, se você pensar, uma casa ela é constituída pelo alicerce. Então, a educação é o princípio de tudo. Se você começar a investir na educação de pessoas que moram em comunidades, pessoas que moram em favelas, onde a maioria de moradores são negros, e esses negros, porque tem muito potencial, eles terem essa educação valorizada, eles vão crescer, aquilo vai dar fruto, outros negros das gerações futuras vão ver aquilo, já vão estar inseridos dentro de um contexto educacional forte, bom, e você vai ver que o número de negros em universidade vai aumentar, a forma como as pessoas, o negro em filme vai aumentar, em novela vai aumentar, em cargos altos vai aumentar, em presidência vai aumentar. Eu acho que o mais interessante vai ser ler em jornais uma manchete: Barack Obama presidente. Não, o primeiro negro presidente. Isso, esse espanto, né, que as pessoas têm com o primeiro negro em um cargo, o primeiro negro juiz, o Joaquim, é o que traz à tona o quão a nossa educação é ruim. E é ela que pode mudar, não tem outra opção.